7 derrotas seguidas. Vou ter que abrir falando disso aqui. O Fluminense está nessa sequência atual contra o adversário de hoje, o Botafogo. Botafogo e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa em jogo. A gente vai falar sobre isso daqui nesse vídeo, sobre o que está em jogo neste jogo, sobre pontos que o Fluminense precisa se atentar para ganhar essa partida, mas eu não poderia abrir de uma forma diferente. O Fluminense hoje joga para que essa sequência não aumente. O Fluminense perdeu as últimas 7 partidas para a equipe do Botafogo. Não dá para a gente normalizar isso. Não dá para a gente hoje aumentar essa lista e chegar à pior sequência em clássicos nossa na história dos clássicos cariocas. Mas temos motivos para acreditar que hoje pode dar certo. Tudo o que você precisa saber sobre Botafogo e Fluminense hoje, sexta rodada do Campeonato Brasileiro, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal para dar aquela moral pro Raiz Tricolor, beleza? O jogo, informações básicas do jogo, você está sempre acostumado a acompanhar aqui já no início, isso aí com bastante informação. Mesmo se largar o vídeo com 2 minutos, já tem muita informação. O jogo é às 9 da noite, tá? A transmissão do Sport TV e do Premier, aquele Sport TV em 4K, né? Jogo 9 da noite, jogo no estádio Newton Santos, famoso Engenhão. E a nossa transmissão começa a partir das 7 horas da noite, direto do Engenhão, tá todos credenciados, graças a Deus, né? Sem nenhum problema dessa vez. Esperamos, né? Lá no Engenhão. Estaremos lá na transmissão no jogo da sexta rodada do Brasileirão, beleza? Então você acompanha aqui com a gente. E vamos lá, cara, a gente abre falando aqui especificamente sobre essa sequência lá incômoda. Eu já falei bastante no início, então não vou ficar me repetindo aqui. A gente, só para vocês terem uma noção, a sequência do clássico Fluminense-Botafogo, histórico, esse é o clássico vovô número 394. Há pouco tempo atrás, antes dessa sequência, a gente tinha 143 vitórias, o Botafogo tinha 125, era uma diferença de quase 20. E agora está 143 a 132. 11 só a diferença. Não dá, novamente, não dá para a gente normalizar isso, né? 7 derrotas seguidas. Essa sequência começou lá em 2023. 2022 foi a nossa última vitória, justamente no Engenhão, num golaço do Manuel. E acho que esse é o primeiro ponto para a gente poder falar um pouquinho sobre por que acreditar, né, ou quais pontos o Renato tem ali como algo positivo. Acho que em nenhum momento dessas últimas 2, 3 temporadas, né, já teve Fluminense e Botafogo nesse ano, essas últimas 3 temporadas, o Botafogo esteve tão mal e o Fluminense... Já teve momentos que o Fluminense esteve muito bem, né? Você pegar ali os clássicos de 2023, são muito mais por um Fluminense que deu de ombros para o jogo de maneira completamente errada, porque necessariamente o Botafogo até estava bem, né, naqueles momentos, mas no segundo turno, por exemplo, era perfeitamente ganhável por a gente, mas a gente estava no êxtase da classificação para a final da Libertadores. Mas o Botafogo nunca esteve tão mal nesse período. O Botafogo é o pior time da Série A nesse momento em número de vitórias. Tem um desempenho muito abaixo. Dentro do Campeonato Brasileiro, está em 15º, tendo ganhado apenas um jogo até agora no Brasileirão. Na Libertadores, só não é lanterna do grupo, porque tem um time venezuelano dentro do seu grupo, que é o Carabobo. 6 vitórias no ano, só até agora, sendo que tem vitória contra Bangu, tem vitória contra a Portuguesa e tem vitória contra o Nova Iguaçu nessa conta. Ou seja, efetivamente, de times um pouco mais de destaque, pelo menos de Série A, ele só venceu o Carabobo, o Juventude e a gente, né, dentro do ano. Olha só como é que tá essa situação, né? Então, assim, a situação do Botafogo, um treinador extremamente criticado, um treinador que, pra mim, não merece a moral que tem aqui no Brasil. O trabalho dele no Bahia foi trágico, e aí falaram, não, mas ele não tinha material humano pra fazer aquilo no Bahia, e aí ele tenta fazer no Botafogo com material humano um pouco melhor e se dá mal também. Um time que tá na soberba do ano passado, que a gente viveu também, soberba pós-Libertadores. É o novo rico, né, que não sabe gastar dinheiro sem esbanjar, é quase isso. É o Botafogo que não tá... O Fluminense passou por isso, é o novo campeão da Libertadores que não sabe comemorar o título buscando novas glórias. Falei algumas vezes, né? O Fluminense no ano passado achou que ganhou a Libertadores do Fluminense. E não, tem que ser a primeira. O Botafogo tá meio que nessa. Foi campeão da Libertadores deles.
e não tem a mentalidade de querer o bicampeonato, querer outra, né? Então, a gente tem alguns fatores importantes que, do lado de lá que fazem com que a gente possa acreditar no jogo de hoje. Do nosso lado, quais são fatores importantes? O Fluminense está bem no campeonato. O nosso treinador ainda está invicto. O Renato Gaúcho, mesmo poupando, até se poupando no meio de semana, o Fluminense segue invicto com o Renato. Venceu as primeiras partidas e agora empatou as duas últimas. Óbvio, vem pressionado a vencer esse jogo, não é só por conta do Botafogo, do Clássico, etc. Vem pressionado porque tomou um empate do Vitória no último minuto no jogo passado dentro do Maracanã e vai ter que recuperar esses pontos de alguma maneira. Contra a União Espanhola, beleza, tá absolvido, era time reserva, e é muito mais uma outra discussão que não exatamente pro jogo de hoje. Mas pro jogo do Vitória, não. Aí é uma coisa que vai ter um eco hoje, né? Por conta daquele empate. Por outro lado, como eu falei, tem motivos bons, cara, também pra gente poder pensar. O Fluminense vai ter o retorno de alguns jogadores. O Fluminense ganhando essa partida, considerando que no sábado tem uma quantidade grande de jogos, né? Inter e Juventude, Mirassol e Atlético Mineiro, Ceará e São Paulo, Sport e Fortaleza, são todos esses no sábado, mas nenhum deles é Palmeiras nem Flamengo. Então, se o Fluminense ganhar esse jogo, ele pode assumir a liderança. Óbvio, precisaria ganhar por 3 gols de diferença, não é muito pensado isso agora e tal, mas pode até assumir a liderança, ou pelo menos empatar com a liderança. Palmeiras no domingo pega o Bahia dentro do Allianz Parque. Então, assim, o Fluminense não está num cenário de terra arrasada, longe disso. O Fluminense está num cenário bom. O Fluminense tem um treinador que tem moral com a torcida. O Fluminense tem retornos importantes, a gente vai falar no Bola e Campo mais especificamente. Então, o Fluminense tem motivos para acreditar dentro desse jogo. O Fluminense não tá... qual que é o motivo para não acreditar? A freguesia recente... Esbarrei até aqui. A freguesia recente pro Botafogo. Isso seria um motivo para não acreditar, se você é supersticioso. Mas, repetindo, não teve um momento recente, na sequência dessas 7 vitórias do Botafogo em cima da gente, que o Botafogo estivesse tão mal. O Fluminense vai ressuscitar defunto. Gente, não dá para chamar o Botafogo de defunto, né, gente? Pelo amor de Deus, o Botafogo fez um início de temporada péssimo, contratou um treinador em abril, tá? Mas não dá pra chamar o Botafogo de defunto. Um time que investe o que o Botafogo investiu nos últimos 3 anos, não dá pra chamar de defunto, gente. Que isso? Não é pra entrar nessa loucura. Agora, do nosso lado, também não dá pra chamar de time pobre. Mas também investiu muito. Tem um elenco que, foi muito criticado durante a semana, mas um time titular que vem numa sequência boa. Vamos falar disso agora no Bola e Campo, inclusive. Vamos lá, tá? A gente dá uma olhada aqui no provável time titular do Fluminense. O Fluminense, como eu falei, tem alguns retornos, tá? O Renato Augusto deve voltar para o banco. O Guga voltou a treinar, talvez seja uma opção, mas eu não garantiria tanto assim não. E quem volta, informação do pessoal da Central Fluminense, é o Gabriel Fuentes, tá? Tá relacionado para o jogo, informação do pessoal da Central. A gente chegou a trazer essa informação na segunda-feira aqui no Raiz Tricolor. Eu tinha apurado a notícia, o Lessa também acabou apurando junto também, trazendo a notícia ali, de que o Gabriel Fuentes estaria disponível para esse jogo e iria provavelmente para esse jogo no banco, mas talvez não fosse utilizado, porque depois de uma lesão que o deixou algum tempo e fora dos gramados, né, da gente botar um pouco mais de um mês, cerca de um mês e meio, não era o ideal que ele voltasse num gramado sintético, né? Então o pensamento é meio que esse, de repente segurá-lo para o jogo contra a Aparecidense, a não ser que haja uma necessidade, mas volta a ser relacionado hoje. Essas notícias são mais para o banco. Para o time titular, quem chama atenção na volta é Paulo Henrique Ganso, tá? Tem informação também do GE sobre o Hércules. O Hércules estava com, não sei se dá para chamar assim, mas tipo um princípio de conjuntivite, é meio que isso. Ia fazer alguns exames para saber se era mesmo. Pode ser que perca a posição pro Nonato, que jogou no Chile no meio de semana, jogou bem e tá ganhando moral, hein? Porque se a especulação é em cima do Nonato, significa que o Facundo Bernal, né? Porque quem vem, né, jogando no lugar do Hércules é o Bernal e adianta o Martinelli. Enfim, vamos para as prováveis escalações, tá? Fábio é o goleiro, Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva segue fora, então é Ignacio e Freitas na zaga, René na lateral esquerda. Aí o Martinelli, Nonato ou Hércules, eu boto o Bernal aqui na dúvida também. Paulo Henrique Ganso, não sabia ele também, o Lescano fez uma péssima partida no meio da semana, não sei ainda sobre o Lima, tá? Provavelmente está recuperado, mas se o Ganso tem condições de jogo, tem que ser ele mesmo titular. E aí o ataque de John Aras, Canóbio, que ganhou muitos pontos nessa semana com a má atuação do Keno, e Germancano de centroavante, esse é o time formado pelo Renato Gaúcho. Agora o time formado pelo Renato Paiva.
provável time do Botafogo é o seguinte: John é o goleiro. Nas laterais, dúvidas, tá? Se vai Matheus Ponte ou Vitinho, mais provável Vitinho. Se vai Alex Telles ou Cuiabano, mais provável Alex Telles. Então vamos lá. John, Vitinho, zagueiro Jair e Santos, e está recuperado de lesão, e Alexander Barbosa, na lateral esquerda, Alex Telles. O meio de campo formado por Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Arthur na ponta direita com Matheus Martins na ponta esquerda e Igor Jesus de centroavante. Há uma possibilidade no Botafogo da entrada do Patrick de Paula, também reforçar um pouquinho mais o meio de campo. Não sei se o Renato Paiva vai por esse caminho, mas o fato é que, mais uma vez, o Fluminense, depois de ter derrubado o treinador do Santos, o treinador do Santos, o Pedro Caixinha, ter derrubado o treinador do Corinthians, o Ramon Dias, e ter ficado por isso aqui também de derrubar o treinador do União Espanhola, o José Sierra, que se a gente ganha do União Espanhola lá era capaz dele ter caído, né, porque ele tá bambiando, é um ídolo do clube, mas enfim, a gente acabou só empatando. O Fluminense não duvidaria de derrubar o Renato Paiva também cedo assim não, tá? Mas, enfim, façam suas apostas aí. Não vou analisar muito taticamente, aí vou trabalhar na sinceridade com vocês, não podia passar direto aqui, porque eu vou estudar mais o jogo nesse sábado. Eu saí do Chile, era 7 horas da manhã, enfim, fui para o aeroporto, fui para São Paulo, meu carro estava em São Paulo, então tive que vir dirigindo de São Paulo às 4 da tarde de uma sexta-feira até aqui em Rio Bonito. Cheguei agora há pouco, 11 horas da noite, então confesso que eu não tive tempo de estudar um pouquinho o Botafogo. Vou estudar mais nesse sábado e prometo que na transmissão, no pré-jogo, enfim, trago ali também algumas análises que vocês já estão acostumados, beleza? Vamos lá, a gente fala aqui agora sobre... tem pendurados? Não, nenhum jogador pendurado, nenhum jogador suspenso para essa partida ainda não. A arbitragem da partida vai ser feita pelo senhor Bruno Arleu de Araújo. Enfim, é um árbitro conhecido aqui do Rio de Janeiro, apita as últimas finais de Carioca, etc. Eu o trato como um árbitro bom, assim, bom dentro do que a gente tem no Brasil, tá, gente? Só pra deixar claro, porque às vezes fala assim, Gabriel, você trata como um árbitro bom. Aí você vai ver e o árbitro falha. Então você falou que era bom. Primeiro que eu não falei que o cara é inerrante, né? Centroavante bom perde gol, goleiro bom toma frango, John, por sinal, né? Tomou um frangaço. E árbitro bom erra também. Mas assim, também bom no nível Brasil, tá, gente? Também não tô falando de nada de um nível excepcional também, não. Mas, enfim, ele foi afastado na segunda rodada por erros bizarros, tá? No jogo do Sport com o Palmeiras, que o Sport foi garfado nesse jogo, é loucura. Mas ele já tá tudo bem, já foi afastado, já voltou, passou 2 semaninhas, tá show, já tá de volta já, enfim, né? É aquele problema da CBF. No VAR vai ter deixa eu caçar o nome dele aqui, é o senhor Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Ele foi VAR, muita gente se lembrou na hora de que ele foi VAR no Fluminense Corinthians, né, no 2-0 lá na Neoquímica Arena. Falou, ele teve coragem de chamar o árbitro para dar aquele pênalti no Serna. E teve mesmo, foi mérito dele, ele acertou e tal, consertou o trabalho do árbitro, que é para isso que o VAR tá. Ele também era o VAR de Fluminense 2, Red Bull 1, quando o Canóbio deu aquele corte para trás, joelho com joelho, caiu, muita gente pediu pênalti, ele era o VAR que não chamou o árbitro naquela partida, tá? Só relembrando. Foi VAR também, mas aí ele era auxiliar de VAR 2, né, na final da Supercopa do Brasil, e também foi VAR no Vasco Flamengo. Então já pegou alguns clássicos cariocas para poder ser árbitro de vídeo. É isso então, tá? Tamo junto. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, dar aquela moral pra gente e vamos embora, que hoje é dia de vencer clássico, se Deus quiser. Tamo junto, até a próxima. Valeu.